Boa noite, amados em Cristo Jesus. Sempre havemos de suplicar, sempre de suplicar, mas perto eu quero estar, mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Canta comigo, ainda que seja dor. E dá que seja dor. Vou tomar o meu café. O meu café está quente. O meu café. Oh, oh. Não sei quem é que ele chamava. O meu café já esfriou. O meu café não está esfriado, está quente ainda. Por isso. Ah, é o Antônio. O Antônio. Você também acompanhavas, afinal, pô. Esse é quem? O Antônio. O meu café está quente. Edmond, és tu? Está a morrer muita gente, parentes dos servos da Stene. Hoje morreram, né? O sobrinho do Rufino e o sobrinho do Batista. Sobrinhos diretos, filhos das irmãs. De papi e mami. E muita gente a morrer. Eles estão a se vingar. Eu falei no Batista hoje. Eu lhe falei, olha, eles estão a matar muitos parentes dos membros da Stene, servos e membros. E eu lhe disse, no lugar em que vocês é que deveriam morrer, estão a morrer eles. Eles não conseguiram vos abater, então estão a se vingar dos pecadores parentes. O do Rufino tem 21 anos, passa também que ele tem 21 anos. É incrível, a mesma idade. Quer dizer que sábado corremos o risco dos dois bispos não estarem na reunião. Hoje é quinta-feira, sabe, aqui na África. Não, mas o inteiro poderá ser sábado. Muita juventude a morrer. Esses todos, quando foram evangelizados, desprezaram. Direto para baixo. Meio para cima não. Não subiram. Desceram. Muitas mortes. Mas a luta continua e a vitória está garantida. O som de Yakameme e o Vondola. Eu som de Yakameme e o Vondola. Aleluia. Eu som de mortificação que gera glorificação. É o tema da minha mensagem. Ou então, antes da glorificação, primeiro tem que haver mortificação. Antes da glória,
tem que haver morte. Morte, glória. Ok? No livro de João, abra a tua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí presente. O Sonde e a Camema. João capítulo 12, começando no versículo 20. Como diz Isaías, Deus através de Isaías, que eu não vou me calar até que a tua glória, o teu resplendor venha aparecer, a tua glória venha aparecer como um resplendor, como fogo, como uma tocha acesa. E sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que não vão se calar nem de noite nem de dia. Ó vós que fazeis menção ao nome do Senhor, não estejais em silêncio. Ouviu? Eu estava a orar, a orar com essas palavras aqui. Lembrei-me dessa promessa. Eu estava a pedir para que o Senhor viesse me visitar, que aumentasse, que me desse a sua glória prometida. Então eu gosto de orar com a palavra de Deus, como está escrito na sua palavra. Enquanto a tua glória não aparecer como um resplendor, como uma tocha acesa, eu não vou me calar. E aqueles que fazem menção ao nome do Senhor também, eu não devo me calar até que a minha justiça venha aparecer e a glória de Deus venha ser vista pelos humanos. É trabalho grande, mas eu preciso orar, esperar, acreditando, e vai acontecer. Então veja só isso. Nós estamos a vir de uma caminhada de 18 anos à espera do que vocês estão a viver hoje. E isso que vocês estão a viver, esse poder, essa manifestação do reino, as 30 medidas de farinha que vocês estão a viver hoje, foram esperados 18 anos. 18 anos! Tem que falar com o brasileiro. 18 anos. Não havia nada. Eu mesmo, não é só o povo que me ouvia, é o meu motivo que me esforçava para acreditar no que eu pregava. Porque eu seria o ponto final de tudo. Se eu me frustrasse, tudo ia terminar. Mas eu acreditei que iria acontecer. Agora, você só 4 anos depois da manifestação da glória, ou então das primeiras casas de glória, 4 anos depois, estão a mostrar um desfalecimento muito grande. Até na igreja, até nas reuniões presenciais, você vê as pessoas todas enferrujados, encardidos, servos encardidos. Não é encardido no físico. Estou a falar espiritualmente falando, sem brilho, sem ânimo, sem nada. Você vê o desgaste. Você vê isso. Você vê que são pessoas que não oram. Você vê que são pessoas que não leem a Bíblia. Você vê que são pessoas que estão a ver novela, que passam a noite a ver novela, filmes, nas redes sociais, fofoca. Você vê isso. Conversas nos grupos, ou então no telefone, madrugada após madrugada. E essa fraqueza leva ao pecado. Não tem como uma pessoa que está fraca assim não se prostituir. Não tem como não cobiçar as traseiras de uma mulher. Não tem como não cobiçar os olhos de uma virgem. Hoje até não precisa ser virgem. Não tem como você não passar uma mulher e virar para ver. Você está fraco. Você pode se esforçar, mas não tem força para você vencer esse demônio. Esse demônio que vira, te torta o coração, que é o pescoço. Vocês não querem ver, mas você sente uma pressão. E eles também que gostam. Por isso eles, quando passa um homem, ele vira para ver se esse homem voltou. Se não voltar, volta derrotado em casa. Já vos contei essa história, né? Derrotada. Por quê? Que não estão a virar os homens. Amanhã, quando ele ir, vai de outra forma. Vai diminuir o quem? A saia, vai apertar mais a calça, vai não sei. Ouviu? Então, cuidado. Esses 7 anos são muito perigosos. Os 7 anos é uma caminhada, é um teste muito grande. Todos que passarem nesse teste serão homens fortes no espírito. Nem grande tribulação vai lhes mexer.
Não, resistam isso. Os que começaram a caminhada, não importa se entrou no meio dos 7 anos da luta de Elias contra o dragão e as suas cabeças, das prisões de Elias, ou então da prisão de Elias. Quem chegar até o fim e atravessar a fronteira do asfalto, sair do asfalto e entrar na terra batida comigo, acabou. Lembra-se o que está escrito? Diz assim: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E depois diz mais que as duas partes dela serão extirpadas, ou então expirarão. E a terceira vai restar nela. E essa terceira parte vai passar no fogo e vai ser provada. E depois vai invocar o nome do Senhor e o Senhor vai responder. E o Senhor vai dizer: é meu povo, porque ele diz: Senhor meu Deus. Se aplica na pessoa do pastor e se aplica no rebanho do pastor. Está vendo essa palavra? Se aplica no pastor, Jesus, hoje Elias, e se aplica no rebanho, que é a igreja. É muito forte, né? Ok? Vê, por exemplo, o meu caso. Eu já tenho duas partes extirpadas. A terceira parte é o que resta. E essa terceira parte vai ser passada no fogo, ou então na prova de fogo, para ter a plenitude da mortificação. Nas três partes do homem: espírito, alma, corpo. Ok? É a primeira vez que tereis um homem na terra que tem a terceira parte mortificada e vivendo. Porque Jesus teve ela, mas já não mais vivendo como homem, mas como espírito. Ok? Mas que passou essa prova, passou. Por isso o corpo foi maltratado e machucado lá na cruz. É a prova de fogo, é a terceira parte. Estava a ser massacrada. Por isso ressuscitou em vigor, não mais em economia. A mim ainda terei sangue e carne, mas com a terceira parte é incrível. Passada no fogo. Ou então para experimentar. Já vos falei disso. Não gosto de repetir o que eu já falei várias vezes. Fica tipo mais para a vossa segurança, para experimentar o espiritual, para que o físico possa ser sujeitado nas leis espirituais e assim as leis físicas serem escravas do espiritual, ou então serem manipuladas pelo espiritual. E já entenderam, né? Manipulação das leis físicas. Ainda bem que naquela altura ninguém pode te acusar, porque todos terão medo, senão poderão me acusar. Esse homem está a mudar as regras, senão iam falar com Mampuia, que disse que tu não sabes viver na sociedade. Mas naquele momento todos terão medo, mesmo que eu violar, manipular as leis físicas, ninguém vai falar. Eu posso transformar a noite em dia e dia em noite, posso mudar o curso de um rio, posso fazer transbordar não sei quem, posso esconder não sei o quê, ninguém vai falar nada. Então, mas agora se aplica também ao rebanho. Ao rebanho não individualmente, o grupo. Duas partes vão se perder. Uma parte vai sobrar, e esse que sobrar, quem é essa parte que vai sobrar? Esse que chegar até na fronteira do asfalto. Quer dizer que uns vão ficando no caminho. Outros vão chegar, mas não vão atravessar. Porque no caminho andaram tortos, como as 5 virgens loucas. Então vão fugir o fogo. Eu vos falei de uma visão que eu tive no monte, e essas coisas aconteceram mais tarde. Eu vi Jesus de Nazaré estava num poço, e esse poço tinha fogo. Estava no meio do fogo. Como ele é fogo, o fogo não lhe faz nada. E ele convocava todos os ministros para irem
serem provados. E todos fugiram. Uns estavam nos muros, uns a caminho da fornalha, manobravam, fugiam. Uns aventureiros entraram, foram consumidos pelo fogo. E eu entrei. O único que estava de pé era eu. Todos caídos. Os que conseguiram entrar, todos estavam no chão, deitados no meio do fogo. Seus corpos estavam a ferver, como água na ebulição. E Jesus me disse: esses todos que estão com os corpos a ferver e deitados no chão, são os reprovados. O único que aprovou é você, por isso você está de pé. Então, mas que era muito dorido, muita dor. Eu gritava: Jesus! Ele disse: não tem outro caminho. E depois terminou a prova e eu comecei a brilhar. Essa é a glória da primeira casa. Isso aconteceu quando João Lourenço quis fechar as igrejas em 2020, né? 19, sei lá, 18. Onde o Cianuc me mandou mensagem a dizer, ou me ligou, uma bomba, vão fechar as igrejas todas, há um decreto, não sei o quê. Eu falei: fecham as igrejas dos falsos profetas. A minha não. Não, o que que vais fazer, Ansel? Eu disse: eu não vou fazer nada. E depois eu gravei. Vocês têm essas mensagens que o dono vai defender a igreja dele. Eu não sou dono, eu sou empregado. Vou defender a empresa do outro. Que o dono defende a empresa dele. Ele sabe que vão fechar a igreja dele, que defende. É muito forte, né? Ele vai defender o que é dele. Se quiser que feche, que feche. Eu não vou reclamar, nem defender, nem chorar pelos negócios alheios. Não são meus negócios, eu sou um simples empregado. Ok? Porque o Tavares, para me ameaçar, me fez essa pergunta: o governo angolano vai fechar as igrejas que não estão registradas? A tua já está registrada? O que é que pensas? Não sei o quê. Eles lhe mandaram para ir me fazer essa pergunta. E eu sabia que eles estavam me fazendo uma pergunta encomendada. Eu também lhe respondi para os seus patrões ouvirem. Eu até disse: eu até quero avisar aí o camarada para não tentar. E como saber a verdadeira e a falsa? Aí está o problema. Eu falei: fecha as falsas. Se tocar na igreja verdadeira, é um problema grave. Então, veja que as duas partes, há uns que vão chegar, mas não vão ultrapassar. Como aqueles, há uns que fugiram pelo caminho, pularam os muros, andaram, porque a distância viram fogo. E há uns que criaram coragem e entraram no buraco. E queimaram. Então, não basta chegar. Porque as 5 virgens também chegaram. Mas, porém, até 1 minuto você pode reprovar. Até 1 metro, onde você anda quilômetros, você pode ficar de fora. Então, é preciso permanecer vigiando e orando, renovando as forças. Se você vê que o teu empenho não é o mesmo de hoje, alguma coisa está errada. Você precisa fazer um exame de ti mesmo. Por que que eu deixei de me empenhar? Por que que abandonei as lives? Por que que já não tenho vida? Não deixei de orar. Não, é por causa da televisão, das redes sociais, conversa, amigos, não sei quem. Tudo isso, tudo aquilo que você deve tirar, deve tirar. Há coisas que você não tira, mas você vai ter o equilíbrio. Há coisas que acompanham o homem, como o trabalho. Você não vai deixar de trabalhar porque o trabalho está a te enfraquecer. Todas as pessoas quando vêm me dizer: o trabalho está me enfraquecendo. Eu disse: vai trabalhar, irmão. Mas não, está me enfraquecendo. É mentira. Eu também era guarda. E eu orava lá como guarda. Esses que não gostam de trabalhar, querem deixar de trabalhar, se encontrar o Marcelino é um problema. Marcelino nunca vai te autorizar, não. Deixa mesmo. Não. Mas por causa do trabalho, ele comecei a trabalhar, já não consigo orar. Não é o trabalho, não. É mentira. Você pode trabalhar e orar, se esforça somente. Ouviu? Muitos que eu lhes ajudei, deram glória a Deus. Há uns já não querem me avisar, porque sabe qual é a resposta. E tomam já decisão, quando chorarem, que vão vir me falar. Se eu lhe perguntar: por que você não me falou? Não te falei porque sabia que o apóstolo não ia aceitar, então preferi não te falar. Mas na hora da dor, venha falar comigo já, para tirar a dor. Ok? Sabe disso. É uma caminhada. 7 anos é um algo, como diz aí o meu sobrinho.
É um algo muito grande. Todos são convidados a continuar a marchar, mas marchar com pouco combustível é grave. Até na última lágrima, tu podes perder a batalha. Na última lágrima, até parece que não é na última lágrima, no último sorriso, tu podes perder a caminhada. Mas é preciso se renovar sempre. Quando você se renova, isto é se fortalecer no Senhor, você está a abastecer a tua lâmpada. Não confia no pouco e sem renovação. Não, mas não, isso vai chegar, vai chegar. Tens a certeza que vai chegar? Não, é cada dia. Ah, é demais. Veja só, um dia eu vos falei, a vida que eu levo de oração, eu poderia parar até a grande tribulação, ainda teria combustível. Já vos falei isso. O tempo de oração, as quantidades das orações que eu fiz, as noites de oração, os dias de oração, é muito combustível. Mas ainda assim, quero mais ainda. Eu quero mais. Eu quero Deus. Me dá Deus. Ok? Eu devia dizer não. Para que orar muito? Vou orar só pouco, por quanto eu já orei muito, já tenho muito combustível. Nada. Não fiz isso. Até o próprio céu teve que me regular. Eu fui regulado. Fui regulamentado. Por isso, tem que controlar a tua espiritualidade. Ok? Você tem que ter o barômetro para você medir o fogo que está aí em ti. Ou então, como é que chama essa parte? Termômetro para medir o fogo que há em ti. Por isso, Paulo disse: se Cristo não está em vocês, então já estás reprovado. Cada um deve saber se está reprovado ou está aprovado. Se está a continuar ou já desistiu. Não espero o outro vir te falar. Você mesmo. Por isso, eu continuo a apelar. Eu até apelei. São 7 anos. Só passaram 4. E vocês sabem, a caminhada fica mais difícil no fim. No fim, a caminhada fica mais difícil. Porque todas as peças começam a se enquadrar. Ou desenquadrar ou se enquadrar. Os que andaram a fazer brincadeira começam já a pular. Os que se consertaram ficam enquadrados. Os que andaram permanentemente no caminho também bem enquadrados, fortalecidos. Não brinquem. 7 anos estão determinados. Vocês deveriam até falar dessa caminhada dos 7 anos. Isto é prova de vida ou morte. Quem não chegar morreu. Hã? Quantos que estiveram nesse caminho estão a falar como igreja e já não estão? Quantos estão, mas bem debilitados? Há pessoas que não sabem que tem live. Há pessoas que preferem interagir aqui no grupo dos ministros do que vir na live. Há pessoas que as minhas mensagens já estão a lhes trazer enfado, canseira. É como mais ou menos aquelas pessoas, aquelas mulheres nessas que Paulo fala, que de tanto ouvir, criaram comichão nos seus ouvidos. Hã? Há pessoas que a minha mensagem acham que criou fadiga, cansaço. É mentira. Se você vê alguém que te diz isso, ele não faz parte da semente do homem. Todos que têm a minha marca é como que estão a me ouvir a primeira vez. Aliás, se eu perguntar aí, as pessoas vão confirmar. Eles é que estão a desejar. Quantas vezes eu quero sair e então me mandar mensagem, mestre, mais um pouquinho de tempo. Por quê? E todos os dias estão aqui. Por que que você está enfadado com as minhas mensagens, com as minhas lives? Porque você é carnal. Hã? A carnalidade é tão grande que você só quer ouvir fofoca. Você só quer ouvir música, quer ouvir novela, quer ouvir ver desporto, quer ver tudo isso, filme. Quero ir na balada. É só vergonha para não passar a noite no quem? Na balada. Vê lá se não temos já pastores assim, servos obreiros, como na Iurde. A Iurde, a sede, a fome pelo mundo era tão grande, os pastores, e eles metiam chapéu, óculos, e iam nas discotecas. Era assim na Iurde. Iam beber, se prostituíam, todos que mascarados, para não serem conotados. Hã? Com capuchos, óculos grande, escuro, davam umas passarelas aí, depois saíam, tiravam tudo, se desfaziam, hã?
e voltavam nas igrejas. Chegavam domingo de manhã, todos embriagados, está a entrar, aleluia, tipo padre. Os padres sobem no altar no domingo, todos embriagados. Glória a Deus, aleluia. Não. Aqui, se você faz isso, não vai chegar. Aqui não precisa eu te tirar. Mesmo que eu não te tirar, você pensa que você é mais inteligente? Não. Há uma prova. Veja só, por exemplo, o que aconteceu com a igreja agora. É uma prova. A igreja provou. Mas tem a outra. Essa é a segunda. O que adianta você passar nas duas provas e reprovar na terceira? Não consegui nada. O vencedor é aquele que vence todas as batalhas. Não é o que venceu as batalhas e que perdeu na última batalha. Na história fica. Veja só, por exemplo, quando você reprova e recupera e aprova. É incrível. Essa história já não vai entrar. Se entra, é só para estimular as pessoas que vão ter o mesmo fim como você recuperou. A chamada história da recuperação, como Abraão, hein? O povo Jacó e rei, e outras histórias aí de homens vencedores que tiveram fracassos na caminhada. Os seus fracassos ninguém fala. Fala-se pouco. Mas quem foi um vencedor e fracassou no fim, ninguém mais vai falar dele. Ninguém vai falar das suas vitórias. A história, veja só, por exemplo, o Older Roberto. Vocês que são angolanos. Já bateu um capa? Já? Confirma aí. Não, né? Ah, já. Viu? Só vêm quando eles mandam chamarem. Não pode. Veja só, por exemplo, o Older Roberto. Vocês que são angolanos, vocês não conhecem a história. Nem o Nita, nem o MPLA. Não chegava na FNLA. No Older Roberto. Older Roberto era terrível. Era um homem respeitado pelos brancos. Na OA, ONU. Quando chegasse mais ou menos Neto ou o Savimbi foram lá naquela reunião, quem era recebido com honras era o Older. Não é Agostinho Neto, não. Agostinho Neto só mais tarde. Está a ouvir? Older era recebido na OA, aí na Addis Abeba, Laurinda, aí na Addis Abeba, parece que não é Addis Abeba, antigamente era que, onde estava a OA. Era recebido com honras. O grande guerreiro, patriota. Quando entraram aqui, os brancos respeitavam o Older, não Neto. O Older tinha Angola toda, mas Neto e FNLA eram partidos regionais. Os quimbundos é que afluíam o MPLA, os bacongos. Os ovimbundos é que afluíam quem? A UNITA. Mas o Older tinha quimbundos, ovimbundos, malange, lua. Quer dizer que é incrível. Mas agora, essa história quem mais conta? Quem é que conta a história do Older Roberto e a FNLA? Ninguém. Porque é um derrotado. Começou bem e terminou mal. Quem é mais que conta? Eu sou que estou a vos contar. Mesmo eu vos contar com amargura, tipo, estou a tomar vinagre. Você perdeu a batalha, ele desistiu, ele fracassou. Quem mais quer falar do seu sucesso? Veja só, se você ir na história, vai encontrar que a UMPLA foi fundado primeiro do que o FNLA. Mentira! O MPLA fabricou. Ele viu, não, esse é um primeiro, não. Voltaram para trás. Esses rapazes de Luanda são maus. Viram, IPA! Não, FNLA é primeiro que nós, não pode. Não. Voltaram para trás. Ouviu? Essa data é do Neto. Não tem nada a ver com Viriato, nem tem os outros. Mas pronto, não é isso.
Os camaradas vão falar. Vê se quando fala dos três, quando chega no M, você sente até os olhos parece que se tornam tipo uma fera. Falta só me dizer o que é que nós te fizemos para você nos odiar assim. Não. Sabe? A história é essa. Você tem que vencer. Por isso Jesus considerou-se vencedor no fim. Paulo também, idem. Eu venci o mundo. Porque vocês começaram bem, vocês estavam todos os dias nas lives, vocês estavam sempre na igreja, vocês estavam sempre nos cultos, vocês estavam sempre na evangelização. Se você ver a evangelização, vocês são novos. Esse grupo que está a evangelizar aí, são os rapazes novos, obreiros novos, pastores novos. Os antigos já abdicaram, se tornaram apóstolos. Eles assim dizem, já trabalhamos muito. Por isso eu fiz a diferença na Yurden. O Rodolfo me mandou o vídeo que o rapaz fez. Eu escrevi assim, ótimo. Por quê? Era mesmo assim, aqueles três casais a conversar. Eu disse, ei, estava mesmo lá uma igual a essa senhora. Esse rapaz como é que tá? Uma clarinha. Essa vinha da África do Sul, essa obreira. E a conversa mesmo era essa. Ouviu? Sim, se tornaram apóstolos. Já estão, têm cargos, têm igrejas grandes, têm não sei quem, têm fama dentro da igreja, têm espaço, são antigos. Não faça isso. Eu, quando cheguei, encontrei os obreiros, eram assim. Achavam que já estavam há 10 anos e não sei o que. Eu disse, eu vou vos mostrar. E eles me desafiaram. Já vos contei aqui. Disse, não, quando você é novo é mesmo assim. Daqui a pouco você vai se tornar como nós. Daqui a pouco. Até que sair lá, continuava o mesmo. E se eu saísse, ainda estaria como eu era. E qual é o segredo? Tá vendo? O peixe, a sardinha na lata, tem que ter óleo, tem que ter azeite, para ficar anos e anos bem conservado. Sem azeite vai apodrecer. Se põe lá água, é o pior. Tem que ser azeite, não é água. Você tem que ter o azeite. E o azeite se busca. Se compra o azeite. Você vê o que aconteceu com as 5 virgens. O que eles falaram? Vão comprar aos que vendem. Os vendem. Não dá para vos dar o nosso, senão nós também vamos ser como vocês. Então correm, vão comprar. E eles foram para comprar. Se compra. O azeite se compra. O que é isso comprar? Paga-se o preço. Sacrifício. Um esforço para buscar a face de Deus. Para não se deixar levar pelo mundo, pelas concupiscências, sedução, prazeres e tudo isso. E você vai se renovando a cada dia. E tens que fazer isso todos os dias. Sempre. Não é uma vez. Senão fica na história. Era uma vez. Então não brinque. Já passamos uma batalha retumbante. Vocês não têm noção do que aconteceu no mundo do espírito. Isso que eu preguei na reunião dos servos. Eu disse, vocês venceram. Mas quais que venceram? Os que estão de pé. Não estão dedes. Agora, quem está a dormir pode acordar. Quem está morto também pode ressuscitar. A não que você morreu depois que você ressuscitou. Quem um dia ressuscitou e morreu já não ressuscita mais. Mas a maioria não é que morreram. A maioria continuam mortos. Nunca ressuscitaram. Então você pode ressuscitar. Quem está a dormir, desperta, acorda, tu que dormes. E Cristo vai te esclarecer. Então, depois disso, não deixa mais o sono te tomar, te possuir. Quando você passares no terreno encantado, ou então onde tem muito sono, você se esforça. Se esforça para não dormir. Por mais que você sentir o desejo de dormir. E não pense que é dormir físico. Estou a falar distração,
falta de empenho, de atividade, falta de objetivos na vida. Estou a falar principalmente espiritual. Não tens alvos, não tens programa, não tens projetos, não tens nada, não tens planos. Vives por viver o cristianismo. Barnabé, quando foi na Antioquia, aconselhou o povo para buscarem um Senhor com um propósito no coração. Ok? Não é sem propósito. Parece que na religião, isso é coisa. Até os políticos têm propósitos, têm objetivos. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. O fim. Mas a fé, antes de terminar, ela tem um exercício, um percurso na terra. Então, é a conquista das vitórias retumbantes contra o pecado e também a conquista das promessas de Deus, para que você possa terminar como um vencedor. Porque se as promessas não se cumprirem na tua vida por falta da tua fé, você vai blasfemar contra Deus, você vai ficar fraco. Você achar que Deus é mentira. Você vai achar que Deus não existe, que tudo é mentira. Ou que você está condenado, nasceste para você ser condenado. Não, ninguém nasceu para ser condenado. A tua fé vai te salvar. Ok? Diga amém. Glória a Deus. Então, eu disse que talvez até não consegui pregar a mensagem, mas valeu a pena. Deixa o Espírito Santo se mover, mas talvez dar-se um cheirinho antes de terminar a mensagem. Olha o que vocês passaram. Sou uma igreja viva, é que passa isso e passa. Sou uma igreja viva, é que passa isso e aprova. Não é que as igrejas que passaram isso desistiram, não. Mas se não tem vida, ao passar isso, se não estavas na corrupção, entras na corrupção. Entras no sistema. Quero como igreja e também individualmente. Individualmente não para você entrar no sistema, mas fugir. Muitos fugiram. Não tem pessoas que fugiram. Tem pessoas que abandonaram a igreja porque pensavam que a igreja poderia ser atacada, poderia ser bombardeada, poderia ser não sei quem, ia lá os drones, descer a bomba, tanta coisa. Derrubar o templo, não sei o quê, alguma coisa. Matar as pessoas na rua, caçar os membros da STN, eles matar. Muitos com medo desistiram. Bom, aqueles que desistiram em silêncio são esses que estão a voltar. Viu uma obreira, repórter que fugiu, depois voltou. Agora, quem abriu a boca para falar blasfêmia, ele estragou tudo. Usou mal a boca, só esperar morrer, né? Ok? Então, preste atenção. Houve uma batalha muito grande, com o propósito de levar a igreja a fazer aliança com o sistema diabólico que governa nesse país. Eles queriam que eu assinasse um acordo. Eu ia vos paiar. Todos vocês estariam paiados sem vocês saberem. Como os da religião estão paiados. Mas nós não nos vendemos. Não negociamos a nossa liberdade que temos com Jesus Cristo. Nem tampouco o reino. São inegociáveis. Criamos balizas que não podem ser violadas. E não tememos as consequências nessas circunstâncias que poderiam vir. Assumimos. E hoje estamos a falar em um outro clima, em um outro ambiente. A quarta hora é a hora mais difícil dessa igreja. A quarta hora do sol foi a hora mais difícil. Mas vocês não sabiam o que significava tudo que vocês passaram nesta hora. Foi a hora de provação. Qual provação? Quando você tens uma formação, um currículo, um curso, no fim você faz prova. Se você aprovar, recebes galardão, certificado. Ok? Estão a entender? Na primeira
tentação. Esse que eu falei agora. E o prêmio foi o que seguiu, que são vocês. Muitas almas no mundo inteiro. Esse é o prêmio. A glória da primeira casa. E o poder. E todas as outras coisas que acompanham a salvação se manifestaram entre nós. Mas essa foi a primeira. Para mim e para aqueles que estiveram comigo. Pessoalmente eu. Agora veio a segunda. De 2022 até agora, nós estivemos estudando. Eu edifiquei a segunda casa e terminou em 2025. A segunda casa terminou. Estávamos a esperar que Deus enchesse a casa com a sua glória. Mas como a glória poderia vir sem primeiro provar a casa? Primeiro, prova do tempo. Silêncio, mas sem nenhuma manifestação. E culminou com a tribulação, a perseguição. É como que a primeira foi parcelar, ou sei lá como é que se chama. Naquele tempo chamávamos a prova do trimestre, sei lá. E veio a final deste nível, ou desta classe. E a prova foi muito dura. Na quarta hora. Uma prova rija. Como a glória que vai se manifestar é do tamanho de Angola. Também a prova foi do tamanho de Angola. Estão a entender? A primeira prova, ninguém nem se apercebeu que eu estava a ser provado. Estou a falar isso que aconteceu no deserto. Não esse aqui de 2022. Esse já foi desespero, porque eu já tinha gerado filho, não sei quem. Já tinha comprado o que fica, já tinha igreja em várias nações. Não deixa de ser prova. Mas a prova que trouxe a primeira colheita não é essa de 2022. Não, 2012 não. 2018. Quando João Lourenço queria fechar a igreja. Ok? E eles afinal estavam a preparar condições para a tentação, para a corrupção. Ele ameaçou e fez assim. Eu tinha tido uma visão, e essa visão tive antes dele entrar no poder. Mas já havia o clima das eleições. E dos Santos ainda não tinha nomeado também o seu sucessor. Eu tive a visão e eu vi o novo presidente, só que não me mostraram a cara dele. Foi no centro de Macumba. Foi para ser consagrado. Onde tinha ossos, ou então crânio de pessoas, não sei o quê. Como fazem no centro de Macumba crânios de pessoas, não é? No ar assim pendurado. Você já está a entender? Panos vermelhos. E ele estava lá, lhe consagraram e saiu lá daquela consagração com uma Kalashnikov. E mandou 3 emissários, fingindo que não eram dele, para vir me avisar, para eu fugir. Esses já são os Sianuques e os Tavares e o resto. Ouviu? Chegaram até mim, disseram, corre, ele quer te matar. Ele está a te procurar. Em outras palavras, essa perseguição que você está a ver não é perseguição da igreja, é contra você. E era verdade. Era contra mim. Também não era perseguição, é falsa perseguição. E ele veio, e eu tentei fugir, e uma voz me disse, não fuja. E eu me deparei no mato. Tive a visão na cidade. Ainda nem tinha ido na mata. E dobrei o joelho dentro da mata. E comecei a orar. E ele chegou, estava a me procurar. E dizia, está onde? Está onde ele? Está onde? Está onde? Está onde? E até os seus rapazes se olharam. Ó, ele está ali ver, está a perguntar, mas também tinha medo de dizer que você não está ali ver, está aí. Fingiram também, para não levar tiro, né? O outro da Pentecostal, eles expulsaram da Pentecostal, porque estava a incitar os líderes para me responderem. O vigília eles expulsaram.
Disseram assim, ele incitava, se vocês não lhe responder, então o que ele fala é verdade. Nós somos mesmo o quê? Profeta de Baal. Francisco e a companhia viram essa falta do respeito, foi expulso. Eu também me falaram aqui. Tudo vocês é que me contam. Então, esse rapaz que me avisaram, se olharam e eu li os pensamentos dele. Em outras palavras, oh, ele está lhe ver, está lhe procurar mais. E ele manobrou. Não me procurou assim, está onde? Me procurou assim, está onde? Então, quando passava diante de mim, nem parava os olhos. Tão, tão, tão. E manobrou. Ele foi a gritar tão, tão, tão. Mas aquilo foi uma simulação. Depois que ele se retirou, foi quando mandou os corruptos, ou então os corruptores, seus homens para irem me corromper. Com diamante, dinheiro. E já tinha tido uma visão, no deserto ainda. Não vivia lá, mas estou a falar do deserto em que ainda não tinha nada. Tive uma visão, me apareceu um ex-meu discípulo, que é bruxo também, e me disse assim na visão, tem uma mulher que vai te trazer diamante. É mesmo essa. Há uma mulher preparada para te trazer diamante. Mas como eu estava no fundo do poço, eu não queria saber. Eu disse, traz o diamante. Eu quero, eu estou mal. Só que quando veio o diamante, eu rejeitei. Ok? Eu falei assim na mulher, eu não fui chamado para explorar diamante, não. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Não, mas não faz mal. Você vai continuar a pregar o evangelho. Eu disse, nada. Eu não sou comerciante. Ah, não, entrega no teu filho. Se eu entregar no meu filho, é testa de ferro. É laranja. Como é que chamam laranja, né? No Brasil. Eu disse, nada. Meu filho também não. Ah, os teus irmãos. Entrega noutra pessoa. Eu não. Então, veja que ele é que lhes mandou. Esse é o ataque de corrupção. Que culminou até 2022. Agora você veja. Presta bem atenção que estou a te falar. Essa prova que vocês viram. Ou tudo ou nada. O inimigo sabiam que se essa prova, ou então esse ataque para eles que não é prova, esse ataque não funcionasse, acabou. Esquecem, tira as águas, tiram a rede nas águas. A próxima, só os desviados é que vão ficar de fora. Os que estão de pé não ficam. Quem é que vai desperdiçar a vitória no fim da batalha? Só um tolo faz isso. Se não houver, como é que é esse que correm quando ele perde as forças já próximo do quê? Da meta? Ele vai gatinhar. Satira, vai. Ele só se o motor parar. Se ainda pode se mover, vai rebolar, vai fazer alguma coisa só para chegar. Se o seu adversário está distante, não é esse de velocidade que todos estão acompanhando. Aquele que ele está longe e caiu, já não consegue andar. Outros chegam assim, outros chegam assim. Quando chegar, caiu. Desmaiou também. É importante que cortou a meta. Então é isso que vai acontecer com vocês, que estão de pé. Que ninguém vai aceitar que perca aquele momento. Vão preferir morrer. Morrer também não vão morrer. Então, mas se você, nesta que é fraca, mais ou menos, mais forte do que a primeira, que é fraca, em relação a que está vivo, você não aguenta, não aguentou, comenta. Mas é possível que você se renove. Talvez dessa vez te encontrou tão fraco, tão débil por causa das fraquezas e carnalidade. Se você meter a mudança da primeira, vai vir a força. Então, saibam disso. A prova terminou. E quando termina a prova, vem o quê? Olha o que Paulo disse. A nossa, ou a vossa, leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso eterno da glória de Deus. Primeiro,
tribulação, que é leve e momentânea. Mas depois vem a bênção, que é pesada e permanente. Glória, a tribulação gerou a glória. Mas para aquele que passar, que aprovar. Então, essa foi uma tribulação sobre a igreja. E eu também entro lá no meio da igreja. Sobre a igreja. E a igreja passou a prova. Porque o que eles queriam, eles sabiam que não podem fechar uma igreja viva. É impossível. Não se fecha igreja viva. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Sabiam que fechar uma igreja viva, para não falar das consequências contra eles próprios, é ajudar a própria igreja. Eles entendem isso? Mas sabiam que só poderiam fazer isso se conseguissem corromper a igreja. Se a corrupção pelo dinheiro não funcionou, queriam me corromper com medo. Que se que és obrigado a entrar na aliança por causa do medo de perder ou de morrer. Só que eu desafiei eles, que estava disposto a morrer e até a perder. Eu até lhes chamei, vem fechar. Eu amo isso. Ok? E nós passamos. Vocês e eu aprovamos. E sabe que essa prova se chama o quê? Mortificação. A prova, ou então não se chama mortificação, que culminou com a mortificação. Vocês, não é que vocês foram mortificados, como igreja, como corpo, sim. E eu, como uno, mortificado. O que é isso, mortificado? Já falei aqui, as duas partes extirpadas, para restar a terceira, para passar no fogo, que está a vir aí. E para vocês individualmente, quem passou uma tribulação, terá paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. As tribulações geram glória. A glória agora vai se manifestar na igreja. Quer dizer que nós já fizemos o que podíamos fazer, construímos a igreja, que é a casa, segunda, são 3 casas que tem que se construir. Construir a casa na lua, veio as provas, passamos as provas todas no tocante a essa casa, agora só falta receber a glória, e acabou. E o céu vai fazer isso, vai encher essa casa com a sua glória. E a glória que faz com que a casa se torne famosa. Aleluia. A glória que faz com que os que estão na casa beneficiam dos benefícios, ou então alcançam os benefícios do céu, ou então as promessas de Deus. Essa glória são mesmo as bênçãos. É o favor de Deus, é o poder, é a presença, é dons, milagres, maravilhas, conhecimento, sabedoria, tudo isso. Crescimento espiritual, dinheiro, casamentos. Você vai ver que os casamentos vão aumentar. Libertação. O que não era liberto antes vai se libertar, porque o poder aumenta. Estão a entender? As castas que eram difíceis para serem expulsas vão ser expulsas, porque o poder aumentou. Os templos que eram pequenos vai ter que se aumentar, porque as almas aumentarão. Estão a entender? Vocês não sabem o que vocês passaram. Por isso eu sempre vos falei, é mister que vocês passem isso. É mister que a igreja seja perseguida. Eu dizia, isto aqui é bênção.
Todos os dias estava aqui. É bênção, é o favor de Deus. Isso vai trazer grandes manifestações de Deus. Muita glória entre vocês. Cada glória tem o seu preço. Eu tive uma visão. Eu construí uma casa. Tive essa visão nesse ano. Mais ou menos janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. Terminei a construção de uma casa e veio um trator chamado Urso, que é a Rússia. Eu já contei aqui. E o trator desconectou a pá dele. Trator de ferro, ferro puro. Mas não tinha um rosto de boi, não. Tem nada a ver com boi aqui. Esse é o urso. Eu vi a pá, não é essa pá assim, nivelador. Aquela pá assim, que cava, como é? Escavador, ok. Aquela enxada, é uma enxada. Aquela enxada se desconectou da máquina. E a enxada tinha vida. Falava, é muito forte, né? E a enxada pulou, saiu da máquina, voou e foi em cima da minha casa. Primeiro, deu 2 pancadas nas laterais. Pum! Nada. Foi noutra parede. Pum! Nada. Foi no teto. No teto ele ficou no ar, depois veio com muita força. Bum! Nada. E ele ficou chateado porque não conseguiu destruir a igreja. Então começou a girar, tipo mais ou menos uma fera que está a rugir. Como um gato. E a falar: eu vou matar todos vocês. Eu vou vos matar todos vocês. E na visão, eu e vocês estávamos lá dentro. E ele dizia: eu vou vos matar a todos vocês aqui. E o trator se retirou. Abandonou a pá. E o trator disse: depois vou vir buscar a minha pá. Ouviram? E quando é que a pá chegou? O trator chegou. Não vos falei que 2 tratores chegaram? Aqueles 3 pancadas representam os 3 andares dele. Esse aqui é o urso. Mas não é a ursa mãe. A ursa filha. Ok? Tem 3 ursos. 3 leopardos, 3 leões. Tudo é 3. 3 águias. 2 filhas e uma mãe. Agora você veja. Ele foi e disse que voltaria. Voltaria quando? Voltou depois de 4 andares, que se chama quarta hora. Os 4 andares, mais os primeiros, aliás, os 4 andares é 1 hora do Sol, a 4ª dimensão do Sol. E ele volta, não mais para vir atacar a casa, porque ele já atacou através da cabeça dele, ou então a pá. Quando se dominou essa dimensão, eu deixei de ser leão e virei quê? Urso. Então houve choque entre os 2 ursos. Pum! E o trator da Rússia acabou o óleo. E começou a sair fumo. Você já sabe o que significa isso. Gripou o motor. Perdeu a batalha. Mesmo com o motor gripado, eu vi mas a andar. Mas a rasca, fumo, andou. Significa não parou, foi. Lhe deram cobertura. Essa fase, esse choque, culminou com a perseguição. Na verdade, a perseguição terminou depois de 3 meses. Estou a falar 3 meses depois dos 4 anos. Ou então depois da queda da 7ª dimensão. E veja que o silêncio, depois dos 3 anos, entrou.
Eles se desapareceram, fugiram de tal maneira que você não imagina. Um ou outro que ainda insistia. Essa é a fase que ele estava a girar aí. Só que começaram a vir aqui, ameaçar, vais preso, eu não sou quem, vai ser morto, porque eu não sou quem. Só que eu não vos falava, você não sabia que eles mandavam mensagem. Eles viam, eu não sei se via na hora da pregação, se vocês viam, ou também mandava lá o quê. Mas eles vinham no off a dizer que vai ser preso, vai ser julgado, vai ser morto, vão fechar a tua igreja. E não sei, isso tudo é ataque de quê? De medo. Esse é o principado que estava atrás desse grupo todo, quer o da Rússia, quer o filho da Ursa, quer o dos leões. Esses todos que vocês viram aí são satanistas. Todos esses que estavam a entrar são leões da sétima dimensão. Eles estavam a se esforçar para que eu não mudasse a urso. Eles sabiam, se ele virar o urso, acabou. Nós todos vamos morrer. E eu já agora sou um urso. E vocês venceram. Vocês que permaneceram em casa. Esse ameaça que ele estava a fazer é o que vocês passaram. Vão vos matar, vão vos matar. Foi dessa igreja. Você não sabia que todos dessa igreja vão lhes matar. É melhor você se retirar. Você continua aí nessa igreja. Você não tem medo. Você não... É isso que vocês ouviram. São aquelas palavras que ele estava a lançar no teto contra vocês. Não somente vossos parentes, mas muitos através dos pensamentos, sonhos. Se eu perguntar quem é que sonhou, é muito sonho. Sonhos, pensamentos, na hora de vir na igreja, ataques, vocês vão vos matar, hoje não sei o quê. Tudo isso. Depois que terminou a quarta dimensão do Sol, que são os 4 meses. Os 4 meses é a quarta dimensão, não são os 4 meses, 4 dimensões. Já tínhamos 3, que é um ano, e mais 4 meses. Entenderam? Então, alcançamos a mortificação plena. Sabe o que é a mortificação plena? No tocante às duas partes. Mente, alma, mortificados. Para mim isso aconteceu. Para vocês, vocês estão comigo, vocês também beneficiam das minhas vitórias e conquistas. Agora cada um individualmente tenha a sua cota à parte. Não pense vivendo em pecado e vais beneficiar. Há coisas que você beneficia não estão em pecado e há coisas não. Estão entendendo? Feito isso, agora estamos a esperar o quê? Depois da mortificação. Eu tive uma visão nesse mês mesmo que terminou. O 4º mês. Eu vi 25, uma conta. Nos últimos dias tem muita matemática. Mais 25, mais 25, mais 25, 4,25. E depois 100. Essa prova mortificou o homem plenamente. E a igreja com ela, ou com ele. Mas não é mortificação da terceira parte. É a segunda. A primeira já aconteceu há muito tempo. E a segunda é aquele que eu vos falei, que é mal criada. Quem se lembra? Que não é fácil. A alma é indisciplinada. A morte dela, em mim, aconteceu literariamente. Em mim. Acabou a história. Não há riqueza nesse mundo, não há ameaça, não há sofrimento, não há nada nesse mundo que leva o homem a desistir. Podem arrumar todas as riquezas. Para não falar das prostitutas, todas as mulheres. Não, isso aqui tem que ficar longe. Podem usar todo tipo de ameaça e dizer que serás morto. O homem que crucificou seu coração, sua alma, ou então a espada traspassou a sua alma e morreu, acabou. Já não resta mais nada. Eles mesmos sabem. E a igreja Estene acabou. Ninguém mais vai destruir ela. Ninguém. Ninguém. A segunda casa
que é a mais importante porque está no meio, como se fosse o pilar principal, não conseguiram remover. Agora a glória vai encher essa casa. Entramos nos dias em que estamos à espera da glória, porque passamos na prova. Depois de haverdes feito a vontade do Senhor, precisais de paciência. Já fizemos a vontade do Senhor. Resistimos à tentação. Fomos provados e nós passamos na prova. As dores que nós passamos fez com que a gente morresse plenamente, sem. Agora pode vir a glória. E qual glória? 70. Qual é a cor do 7? No arco-íris. A quarta cor é o quê? É o verde. Qual é a pedra preciosa verde? Como é que se chama a pedra verde entre as pedras preciosas? Esmeralda. Mas não se esquece que as outras também não foram colhidas. A esmeralda vem acompanhada com a safira vem acompanhada não sei com quem e mais com quem. Quer dizer que são 4 pedras preciosas que não foram colhidas, que foram vencidas, mas que não houve galardão. Agora, tudo acumulado. Por isso, é juntar tudo, 70%. Uma medida muito grande. É poder que você não tendes noção a manifestar. Isso ainda não é potência máxima. Isso é a 7ª potência. Não é máxima da Baraúna. Assim como a 6ª, que é a glória da 2ª casa, teve uma prova, também a da 3ª. Mas quem passou, como eu e você, também que passasse essa, estás de pé? Não, a 3ª parece que é a mais difícil, mas será a mais fácil. Quem está de fora vai ver a mais difícil. Já vos contei das 3 provas que vou passar no Kitsung. A mais difícil não doeu. Por causa do quê? Por causa das outras 2. As formigas e os mosquitos doeram, mas as abelhas não doeram. Mas o mais sensato é as abelhas que te levam você a rastejar-se no chão. As outras eu gemi, mas a outra não. E eu me perguntei, como assim? Se as abelhas são as mais terríveis e perigosas, só a sua picada te deixa você tonto. Agora imagine enxame de abelhas a te picarem. Não senti nada por causa das 2 primeiros ataques. Assim também, os 2 primeiros ataques da igreja, valeu, é preparação para a próxima. Quem estiver de fora vai ver, é muito grande. Porque é o mundo que vai falar, que vai odiar. Hoje é Angola, porque a glória também é no tamanho de Angola. E amanhã é o mundo. Também a glória que vai vir é no tamanho do mundo. Está a entender como as coisas funcionam? Isto é simplesmente maravilhoso, pá. Por isso, quando isso se aplica em todas as lutas e provas dos cristãos, toda vez que você está a ser provado, estás no deserto, está a passar tribulação, você deve se alegrar na esperança, porque a glória que está a vir é maior do que as dores que você está passando. Eu tive uma visão, eu vi, todo o meu corpo ficou cheio de glória. E a glória era verde. Um verde que resplandecia, que você não imagina. Eu virei como uma pedra da esmeralda. De cabeça, tudo virou a esmeralda. Pedra preciosa. Fui envolvido com essa glória. A glória da 7ª dimensão, que é da 2ª casa, com seu acréscimo. Mas valeu a pena eu suportar e você também. Valeu a pena nós suportarmos as ameaças do regime, que eles não mostraram a cara, mas mandavam seus emissários. Valeu a pena nós
suportarmos as ameaças, quer nos teus pensamentos, sonhos e palavras, teus parentes no colégio, nos colegas. Tem pessoas que não terminaram em ameaça, tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que. Alguma coisa, são poucos que perderam coisas físicas, sei lá, amizades, faz parte. Até você que perdeu, não se preocupa. Vai ganhar muito mais do que você perdeu. Que só está no marido, mas tem um marido, aquele não tem dinheiro, aquele é um fraco, um pobre, miserável, um trabalhador que ganha 30 mil kwanza por causa do fanatismo religioso te deixou um ímpio, não sei o que, vai se encontrar um varão, Deus vai trazer um varão próspero, não é pelo dinheiro, que te ama, que te faz bem, é um varão igual ao varão da quem? Da mamá Sonin. É? Perdeste emprego, está a vir um emprego em que você vai dizer, valeu a pena perder aquela miséria. Tipo eu, que perdi os US$ 50 e ganhei US$ 411. Para não falar com os extras. Hã? Então, o que vocês acham? Nós passamos. Doeu? Doeu. Agora que nós estamos com os lábios ou então as bocas dilatadas, agora os nossos inimigos estão a chorar. Nós agora estamos a rir. Quando eles estavam a rir, nós estávamos a chorar. Agora que eles estão a chorar, nós estamos a rir. Olha a inversão da marcha. E esse nosso sorriso que começou agora não vai terminar somente em sorriso, somente por causa da desgraça dos nossos amigos, ou então do cumprir. Nós não estamos alegres porque eles estão a morrer. Estamos alegres porque a palavra de Deus está a se cumprir. Está a se cumprir. Essa é a nossa alegria. É? Está escrito que no dia em que você for abençoado, você vai estar alegrado. Então, mas isso vem acompanhado com muito mais do que isso. Não é só sentença e juízo contra os nossos inimigos. Também com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E esses bênçãos espirituais que se manifestam no físico. A paz, a alegria, casamentos, prosperidade, sei lá, crescimento espiritual. Para mim, não são essas coisas que eu espero, mas é uma multidão de povo. É muito poder e muita glória. É muita unção, muita autoridade. É a igreja agora tomar o controle da nação. Toma o teu trono. Toma o teu trono. É o governo que durante muito tempo me desprezou, me humilhou, com medo, nunca se pronunciaram contra mim, serão obrigados a falarem de mim. Serão obrigados a negociarem comigo. Não é negociar para não sei o que, não. A negociação não é negociação para como essa. Eles queriam que eu negociasse corrupção. Não negociar, e mais ou menos eles virem. No fundo, não é negociar. Então, vamos usar outro termo para não dar esperanças moribundas aos meus inimigos. Vão dizer, não, ele está falando em negociar. Não é negociar, é vocês virem implorar favor a mim, porque eu tenho as cartas, e vocês virem, nem que seja para vir fingir, não tem problema, eu gosto também disso. Quem vem fingir, ele pensa que eu não sei, ele vai se enganar ele próprio. E já sei quando é que isso vai acontecer. Eu sei que depois o caminhão vai parar e vão raptar o caminhão. Quer o motorista como eu, vamos descer, cada um vai no lado dele. Eu sei tudo isso, sei quando é que isso vai acontecer. Mas antes, não, vamos mesmo desfrutar disso. Vamos desfrutar de quê? Não é boleia, não. É por mérito próprio. Ninguém vai me dar boleia, não. Ok? Por isso estou a preparar, se mais ou menos eu mandar pessoas para serem, ocuparem pastas de destaque, não sei se ainda farei isso, mas sei lá, o que eu vi, para mim eu detesto isso, mas se o céu me disser, faça isso. São despojos dos teus inimigos. Se vão ver irmãos aí, e o mundo vai dizer, oh, mas lhe corromperam, a minha boca continua aberta e dilatada, me corromperam a mim. Como um fraco vai corromper um forte? Como quem perdeu a batalha corromper quem venceu? Isso é despojo, pô. Isso é reconhecimento. Ok?
Tá ligado? Então, cuidado. Só que esta fase, muitos vão dormir também. Eu vi o meu inimigo, que sempre me conduziu para as próximas guerras. Ele sempre me leva para as guerras, desde o princípio. Me levou para o deserto, antes de ir no deserto, e foi me colocar diante de um escorpião. E lutei com o escorpião e lhe cortei a cabeça. Só comecei já dessa aqui, a mais grande, né? As outras, não precisa falar. Cortei a cabeça do escorpião, saí do deserto, uma multidão me seguia, mas muita corrupção. É isso que você está vendo aí. Muita corrupção, muito pecado. Mas não tem problema. O mais importante é que no meio dessa corrupção tem os eleitos, os fiéis, a semente da mulher. Que coisa linda. Aqueles que conservaram a pureza, aqueles que amam a verdade, aqueles que não andam na falsidade. Tem. Ok? Depois me levou até esse lugar aqui. E ele me disse, vais gostar onde eu vou te levar. Vais gostar. Não, aqui não tá. Não, vamos falar num lugar onde eu vou te levar. Tu vais gostar. Tu vai. Vamos então. Só demos um passo, chegamos. Eu falei, uau, lugar bonito. Eu disse, não te falei? Ok? Depois desapareceu. Quando assustou, à noite quando eu vim, não vi o lugar. Mas no dia seguinte saí fora, vigiei toda a casa. Eu falei, uau, eu vi esse lugar. Eu estive aqui, eu vi essa piscina, eu vi essas árvores, eu vi tudo isso. Eu falei, gostei. Ok? Agora, no mês que passou, me meteu no carro, me conduziu até o governo. E eu encontrei o governo, estava a preparar um terreno grande. Já estava a colocar a vedação e também o portão. E eu cheguei, nós dois, éramos três, descemos e eu falei, uau, eu já tive visão desse lugar. Olha o que eu falei, eu vi isso, no espírito já ouvi, só que quando saí da visão, não consegui decorar qual é o bairro, onde é que é, mas é um lugar, não é no meio da cidade. Não. Por isso quando o rapaz me falou, será que é no que? Na Feira Angoma? Não vi prédios aí, tudo é terreno baldio, muito capim. Ok? E era governo a fazer isso. Bom. Mas também já tive uma. Não ele que me conduziu. Eu terminei e o dia se escondeu. E eu marchei em direção à mata. E ele me seguia atrás com seus 7 homens. Ele é o sétimo, né? E eu caminhava e eles me seguiam. Isso já é o caminho do Kitsune. Então, são vitórias retumbantes. Até o mês que passou, terminou a história de eles fazerem alguma coisa. O resto que vão fazer é muro falso, é desespero, é só para como é que é? Compensação não. Queimar o tempo, cumprir o calendário. Porque onde há mortificação plena, não há riquezas, não há poder, não há fama, não há nada que move a pessoa. Não há. Não há. Nada faz o homem retroceder. E a igreja acabou a história. Não tem mais quem pode destruir essa igreja. Por isso a expansão será, e vão assustar como assustaram a vez passada. Essa igreja está a crescer muito. Está a crescer por mérito próprio. A África que me foi dada pela prostituta mãe,
para que eu lhe entregasse, lhe deixasse o território todo do mundo, e eu rejeitei, por mérito próprio, vai ser tomada. Ok? Toda a África, do norte ao sul, eu vou expulsar o Islão nesses países todos aí. É só lhe chamar, vem cá, tu queres morrer? Ah não, então vá, retira-te. Vai lá onde eu ainda não cheguei. Pode ir lá, eu ainda não cheguei lá na Ásia. Você vai lá continuar. Aqui não, aqui é meu território. Vão me acusar? Podem me acusar. E não penso que vou resolver fisicamente. Não. Rejeitaste, morres. Quem é que quer morrer? Olha, quando o Osmani vos contou no livro dele, ainda não leram, né? Que o mundo gemeu no dia que nasceu Kialunga. Não era brincadeira, não. Hã? Já, né? Ele fala essa parte, né? Aliás, é o título do quem? Do livro, da visão que ele teve. Ai, Kialunga, a certeza da restauração de todas as coisas. Os gemidos do planeta não é de Angola, do mundo. O mundo gemeu. O miúdo Jerônimo meteu lá aqueles velhos bruxos que diziam: esse Marcelino que vocês estão a ver aí, esse menino vai ser um problema para o mundo. É verdade. O que era, esses feiticeiros todos que viram esse dia já morreram. Esses miúdos aí, como diz o Jerônimo, esses idiotas que não sabem nada, já estão a morrer. Todos os leões que rugiram contra o Elias, Elias vai lhes matar. Hoje mesmo vi um outro. Controle aí. Jeremias. Kitagul. Eu vi um outro morto. Um outro leão morto no hospital, numa cama. Lhe taparam com um pano azul e os médicos dois parados assim. Pano azul significa inferno. Estão a entender? Eu vi. Por isso eu estava a controlar o quem. Eu, quando entrava a mensagem no grupo, eu espreitava lá. Quem é? Já morreu, será? Eu vi. Hã? Vi as patas do bandido. Os mortos, quando eles metem aí, você só não vê as patas. Só as patas é que ficam fora. Senão, cobre até a cabeça. E eu espreitei e eu vi um falso profeta que morreu. Um a um. Porquanto eles rugiram contra hoje urso, ontem leão. Cometeram um erro muito grande. Entenderam porque era necessário passar as provas? A prova, aliás, estou me referindo a essa prova. Era a prova para gerar, trazer a glória da safia, da esmeralda. Ok? Deus abençoe todos vocês. Sei que vocês me compreenderam. Cuidado! Essa letargia, toda essa fraqueza, você está pensando que é normal? A não que você é feiticeiro, né? Você é feiticeiro, você é um obstinado. Você sabe que você está condenado, está só aqui, mas é manter, como é que se chama? Compasso de espera, ou então perca de tempo, sabe que a qualquer momento vais morrer por causa da obstinação, não querem se converter, amém. Mas se você não quer ir no céu, não importa se és bruxo ou não és, esta é a hora. Se revolta, você que um dia estavas quente, ficaste frio, fica nervoso, fica nervosa, diga, eu não aceito isso, está amarrado, pô. Como é que eu voltei agora às práticas antigas? Não, não, não. Diga mesmo, eu não sou feiticeiro, não. Eu não sou bruxo e nada me impede eu ir para o céu. Se até o bruxo pode ir, se ele quiser, agora você, diga mesmo, não, eu não sou bruxa, eu não sou feiticeiro, eu nada me impede ir para o céu. Não tem nada que me impede de confessar.
se é prostituição, se é não sei o quê. Você vai se revoltar, se dá para confessar, vai se confessar. Se não precisa confessar ao homem, vais direto para Deus. Faça isso. Se isso não é pecado, mas é só fraqueza, então, só que a fraqueza tem uma causa. Vais procurar a causa e vai remover a causa, que é pecado, que você pensa que não é pecado, e depois voltarás agora a colocar o teu corpo como sacrifício vivo no altar de Deus. Vais te lembrar dos caminhos onde você passou, que você viveu ontem, quando você conheceu o Elias, como o teu coração batia, o primeiro amor, pá, 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 como você se esforçava. Então você vai dizer, eu vou voltar a recolher as redes antigas, eu vou voltar a reparar o altar que foi quebrado, que ficou velho, que ficou esquecido. Eu vou limpar o capim em volta dele, eu vou colocar outra vez a lenha, eu vou colocar o fogo, eu vou colocar o meu corpo nesse altar. Tu vais conseguir. Nós vencemos. É incrível. Mortificação, glorificação. E o Espírito Santo me deu a palavra escrita para confirmar o que eu estou a vos falar. Sabe qual é a palavra? Mestre, os gregos querem te conhecer. E disse Jesus, agora é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ouviu? E ele mostrou que para ser glorificado tem que acontecer alguma coisa. Se o grão de trigo cair em terra, por terra, e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos, ou dará muitos frutos. Então, veja só. Deus confirmou o que estamos a viver. A mortificação plena, com dores, com tribulação, que é leve e momentânea. Agora a glória vai se manifestar. Com muito poder. Tu não tens noção, né? Isso ainda não é potência máxima. Por isso, a cobertura foi nacional. E o tamanho da glória, eu vos disse a proporcionalidade. Já vos falei da proporcionalidade. Ou vocês pensaram que foi em vão, ou então foi mero acaso que uma nação em terra odiou o homem, blasfemou, zombou. Quando estou falando uma nação em terra, mas em todos os lugares se aperceberam. Ou teve lá alguém. Todos ouviram. Visibilidade. Ok? E a colheita vai chegar a todos esses lugares. Agora não há infâmia. A fama vai chegar até esse lugar. O amor vai chegar até esse lugar. Que coisa linda. Até morrer, eu a vou proclamar. Mortificação, glorificação, exaltação. Entenderam? E o grão de trigo morreu. Eu vi 100%. E agora vai dar frutos. Muitos frutos. Muitos. Tempo de chorar terminou. Tempo de chorar passou. Tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. E ele vem, pulando pelos montes. E os seus caminhos são fogo, seus cabelos, né? Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua igreja. E incendeia, Senhor, a sua igreja. E vem incendiar, vem incendiar.
Vocês não estão a ver no terreno a mudança no tocante ao poder. Até qualquer um poderia ver que alguma coisa está acontecendo. E essa glória, segundo a revelação que eu tive, ele vai aumentando pouco a pouco. Estou a falar dessa casa. É muito bom. Pouco a pouco. Por isso eu vi um cesto embaixo dos ramos dos cafeeiros. E os cafés vermelhos, porque maduros, já caíam no cesto. E outros ainda estavam amarelos. Pouco a pouco, como está escrito no livro de Isaías, que os povos estão em trevas, as nações na escuridão, mas sobre ti vai nascendo a glória do Senhor. A luz de Deus. Já começou. Pouco a pouco. O que vocês acham? Você está doente? Vou te mostrar agora a grandeza, aleluia. Que entramos na fase do crescimento agora. Em tudo. Quem é que está doente? Jerusalém. Ana Gomes me contou, disse que teve um sonho. Ele viu um palácio branco, estava no cume da montanha, né? Um palácio. E eu vi uma voz que ele falou. Só que ele não entendeu a palavra. Quando saiu da visão, ele pensou Jerusalém Sama. Eu lhe retifiquei, não é Jerusalém Sama. Ouvi uma voz, não, Jerusalém. E depois lhe expliquei, o Senhor está ali. Isso que você viu é a glória, é a segunda casa, não é a terceira ainda. É esse que vai se manifestar. O Senhor está ali. Quem é que está doente? Coloca a mão no lugar de enfermidade. Quem é que está a se gemer com dores? Quero 7 pessoas que vão representar a 7ª potência. 7. Não é somente eu. Dores mesmo. Está a sentir dores e fala também o nome da dor. Ou o tipo de dor, ok? Eu disse 7. Até vocês que não li os vossos nomes vão receber também. Mas esses 7 vamos controlar. Todos eles vão receber cura. E todos vocês também. Agora abra a boca. Faça assim. Como eu faço no TikTok. Ei, tenho saudade. Hoje no TikTok. Avisa aí. Comece a abrir a live aí do TikTok. Para começarem a vir. Para que fique sabido que eu alcancei a plenitude da mortificação. Aleluia. Na 4ª hora do sol. Ou então na 4ª dimensão do sol. Todos esses que eu citei e outros tantos que têm dores e enfermidade e até aqueles que estão a interceder por alguém que está com enfermidade. Quando eu assoprar, eu comi as folhas da árvore da vida. Um dia ele me entregou para dar ao povo para comer. Agora ele me deu para eu comer. Aleluia. Há uma diferença entre o povo comer e lhes entregando e eu agora me entregarem. O povo seria para a cura, mas eu não é para ser curado, porque eu sou um curado. Aleluia. Para aumentar o poder, renovar as forças. Sim, a força que vai mover a 7ª potência. Oh, aleluia. Glória ao Rei Jesus. Com a boca aberta. Em nome do Pai. Falta os 2. Em nome do Filho. Falta o 3º. Em nome do 3º. O Espírito do Senhor Jeová, que é sobre mim. Receba a cura agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. O Filho de Deus. Johnny, quantos estão na outra sala? Oh, recebam. 138 pessoas. Ouviu? As pessoas gostam de vir na live quando são apelados. Hoje, pelo menos, vieram ouvir a mensagem que é perigoso você ficar longe de ouvir o homem. Isso é um combustível.
Hum? Glória ao Rei Jesus. Sua espiritualidade é renovada. Sua fé é renovada. Teu crescimento será visível. Quando vocês ficam muito longe do homem, há um dia que vocês vão ficar longe do homem. E vocês vão desejar o homem. Ainda bem que aqueles dias foram abreviados para que vocês não desfalecessem. Está a vir aí. Só resta 2 anos e meio para aquele dia começar. Hã? Daqui a 2 anos e meio vai cair o 18º anjo caído, que é a 10ª dimensão, Ungola. Ok? E aí o caminho se dará para as matas. Daqui a 2 anos e 6 meses. Dia 5 de... Hoje é dia 5. Ah, hoje é 6. Menos um dia. Então já não é 6 meses. E 5 meses e 29 dias. Ok? Eu disse que recebo a cura. Eu assoprei e todos foram curados. Agora eu quero que você... Glória a Jesus. Alguém que disse: o homem está com ânimo, hein? Das batalhas vencidas. Sim, porque eu comi as folhas da árvore da vida. Eu fui servido. E as minhas forças foram renovadas. Muito, me foi dito: muito cumprir o teu caminho. Renovei as minhas forças. Aleluia. E essa força também vai mover a 7ª potência. Glória a Jesus Cristo. Mas é preciso ainda mais. Muita força. Estão a entender, né? É preciso muita força. Para além do primeiro trator, precisa também... O outro trator tem que cair. A outra força, que é maior que a primeira. Glory to God. Louvado seja o nome do Senhor. Digo amém.